Bom, inicialmente queria agradecer a presença de vocês, o interesse, né? Hoje a gente sabe que quando as pessoas se interessam pelo tratamento, pela doença, a evolução do tratamento e da doença é melhor, né? Quando a pessoa começa a saber a doença que ele tem, como ele trata, o que significa cada exame, né? Então, e o que vocês ouvirem aqui, aprenderem, por favor, divulguem, que é importante que todos nós tenhamos essa consciência de tratamento. Então vamos lá. Ih, não está funcionando meu negócio aqui? Não está. Vamos lá. Muito bem. Então, eu vou falar um pouquinho de prática integrativa, vamos associar com as doenças, com uma orientação do tratamento médico e também do uso dos nossos florais do Sistema Joel Aleixo. Então, em janeiro de 2018, o Congrepic, que é o Congresso Internacional de Prática Integrativa e é sustentado pela política nacional nossa aqui de prática integrativa, eles colocaram mais 10 práticas na lista, completando então 29 práticas, e aí a gente aparece aqui agora também como prática oficial dentro do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde. E na prática integrativa que a gente tem, olha, a gente, como exemplo, né, fitoterapia, yoga, cromoterapia, reiki, todas essas são práticas integrativas complementares. Todas elas tratando do ser humano. Então, o ser humano ele pode ser tratado pela nossa medicina alopática e também agora pelas práticas integrativas complementares cada vez mais fortes no nosso sistema de tratamento. E hoje é um conceito que já vem crescendo da união, da integração das duas práticas para tratar o ser humano, que é o elemento mais importante do processo. Cada uma dessas práticas enxerga a criatura humana de uma forma, né? Se nós pegarmos a medicina, ela divide em planos: anterior, posterior, lateral, superior, inferior, ou então ela pode ser dividida por campos energéticos, ou então pelos chakras, pela reflexologia. Tudo isso daqui representa o ser humano segundo cada uma das práticas aplicadas e o conhecimento de cada uma delas, né? Então, por exemplo, acupuntura, etc. E eu sempre costumo dizer nas aulas que a gente pode considerar o ser humano, essa história do tratamento do ser humano, como o conto do elefante e os 7 cegos. Alguém conhece essa história? Não. É que eles colocaram, então, 7 cegos para examinar um elefante e perguntaram para cada um: o que é que você acha que é isso que você está examinando? O que é um elefante para você? Aí um falou: o elefante é uma linguicinha comprida assim, para mim elefante é isso. O outro diz assim: não, o elefante é um monte de carne, osso, pesado. Outro falou assim: não, isso aqui é uma cornetinha. E assim, cada um definiu, né, o elefante segundo o seu ponto de vista. E nós, da criatura humana, a gente também tem isso. A alopatia enxerga o ser humano de uma forma, né? A homeopatia de outro, cromoterapia de outro. Cada um vai enxergando de acordo com o seu conceito, o seu conhecimento e a sua experiência. Mas todas estão integradas na realidade dentro do ser humano. Ok? Então tem que acabar esse negócio só a mim, essa quebra de braço, só que funciona. Todo mundo enxerga a mesma criatura na sua maneira de ver e na sua experiência de tratamento. Então, dentro dessa integração, a gente tem que ter essa cabeça que tudo vai funcionar. Eu, por exemplo, tenho um paciente que está muito estressado, muito nervoso, travado, ele não consegue falar, ele fala com você, o queixo não abre. Ele tem aquele raiva, aquele ódio dentro dele, porque quando eu tinha 7 anos eu briguei na escola, e eu ia bater no menino, mas a professora me separou. Hoje ele tem 40 anos, ele carrega isso na vida dele. Dentro do trabalho dele, ele também ele é assim, né? Então você manda ele fazer biodança ou biodanza, que tem um componente espanhol.
Aí ele vai, ele se solta. Não tem nada a ver com dança mesmo. A biodança, você dança do jeito que você acha que é, que você sente, né? Ou então vai fazer música. Hoje a gente sabe que a musicoterapia é não só do ponto de vista de arte, de meditação, né? Hoje os sons musicais são muito usados como terapia. Então hoje existe engenheiro de som, médico de som, estudando as frequências com as vibrações, com as emoções, com a cura de doença. Então a meditação hoje mostra a cura do indivíduo através da meditação, onde você começa a colocar o seu subconsciente para funcionar, reiki, assim todas elas. Então, assim, tudo faz parte de um tratamento só por uma criatura só que é a mais importante, que é o ser humano. Agora, como que a gente interpreta isso para acabar com essa quebra de braço? Acontece que a alopatia, ela encara a doença de frente, ela bate de frente da doença. Através dos seus conhecimentos científicos, através dos critérios de estudos, das diretrizes. Ela bate de frente com a doença. E a prática integrativa, ela atua de uma maneira fortalecendo a saúde do indivíduo, fazendo com que melhore a saúde do indivíduo. Então, são pontos de vista diferentes. Um bate de frente, o outro alavanca a saúde do indivíduo. Tá? Então, isso tem que ter... assim, depois que o projeto Genoma saiu, né, foi estudado, eles descobriram que, na realidade, além dos genes expressarem características, expressam proteínas, ou são genes codificantes, existe dentro da fita do DNA uma série de codificações outras que fazem parte da evolução do indivíduo. Então, hoje, na realidade, quem manda no ser, quem dá o impulso não é a genética, é a epigenética, o que está em cima da genética. Então, aquilo que você pensa, aquilo que você sente, o seu comportamento, a sua religiosidade, a sua espiritualidade, isso modifica o ser. Então, é assim, não é só a genética, é a epigenética que manda na história. O ambiente é que faz. Se você pegar, por exemplo, uma largata, ela, com a mudança do ambiente, ela sobe e forma uma pupa. E depois o ambiente muda, ela sai uma borboleta. É um ser diferente. A genética é a mesma, mas o ser é que modifica. Né? Então, se você pega um indivíduo que vive num ambiente hostil, e hostil não é só o fato de você ter uma agressão física ou emocional, ele pode ser hostil porque te deixa parada numa zona de conforto onde você não cresce, não evolui, e você muda esse indivíduo de ambiente, ele também muda. O que nos faz sofrer não é o fato, é a interpretação que nós damos ao fato. Você pode estar andando na rua, a pessoa vem e pisa no seu pé. Você pode dizer, pô, esse indivíduo é mal educado, sem vergonha, não sei o quê, que ele pensa que eu sou, não me respeita. Como você pode dizer, tudo bem, eu percebi que foi um desconforto dele, pessoa, e acabou. Entendeu? Então, veja, todos esses conceitos, eles cresceram, e cresceram também, e deram oportunidade às práticas integrativas também. Então, veja, o ambiente, ele é contaminante. O contexto envolve. Se você fica num lugar onde todo mundo é deprimido e não acredita em nada, você também vai achar que não é nada. A nossa interpretação, ela vem temperada com as nossas crenças, com os nossos mitos, com as nossas culturas. Manga com leite mata. Que a vovó comeu e morreu. E todo mundo toma sorvete de manga, mousse de manga, que vai leite. Percebe? Uma paciente falou assim para mim, eu estava terminando a receita, ela falou, só põe um remedinho aí para o intestino funcionar? Eu falei, não, precisa, a senhora come bagaço de laranja, de mexerica, que isso forma o bolo alimentar e o intestino funciona. Eu falei assim, não, laranja mexerica não posso comer. Eu falei, mas por que a senhora tem alguma alergia, alguma coisa? Não, é que assim, quando a gente era pequena, minha tia sempre falava, né? Não engole o caroço da laranja e da mexerica, que nasce um pé de laranja na barriga. Eu falei, 62 anos. Aí eu falei assim, e a senhora acredita nisso até hoje? Ela falou assim, não, claro que não. Mas é bom evitar, né?
Aí eu saquei que era uma crença, falei assim, mas e melancia? A senhora não chupa melancia? A gente também engole caroço. Eu falei assim, mas melancia não nasce nenhum pé na barriga. Percebe o que uma crença faz no indivíduo? E as crenças, elas são derrubadas à medida em que você evolui na vida. Por exemplo, quantos de vocês, quando eram pequenos, ouviram falar, não atravessa a rua sozinho que é perigoso, não era assim? Isso vale para vocês hoje? Não. Porque você mudou, né? Então, veja, o ambiente ele é muito importante dentro do contexto. Tem o conto que diz assim, vocês conhecem o conto da águia e da galinha, não? Então, quando a galinha diz assim, um especialista em aves estava passeando no interior, ele viu uma águia no galinheiro. Aí chegou para o dono e falou assim, isso aqui não é galinha, não. Isso aqui é uma águia. Aí o dono falou assim, não, isso aí é galinha. Tem bico, tem pena, e tem 2 pés, pena e bico é galinha. Eu falei assim, não, isso aqui é uma águia. Quer ver? Eu vou te mostrar. Joga para cima que você vai ver que ela voa. Aí ele falou assim, não voa não. Aí jogou a galinha e a águia, as duas foram para o chão. Aí o estudioso inconformado falou assim, não, vamos fazer o seguinte, nós vamos subir em cima da árvore maior que tem aqui, nós vamos jogar as duas, eu vou te mostrar que isso é águia. Ele falou assim, não é não, isso é galinha. Tem pena, bico, 2 pés, isso é galinha. Jogaram, não adiantou nada. Aí eles foram no morro mais alto que tinha na cidade. Mais alto. Quando chegou lá em cima, jogou, que a águia viu aquela altura, aí ela começou a voar. A galinha se estrubichou. E ela começou a voar. Então, quando ela está no ambiente dela, ela é o que ela é. Então, se você está num lugar trabalhando, você entra como águia, ou você está num local e depois você vira galinha, está na hora de você mudar. Quando você não puder mais voar do alto e enxergar e ver tudo por cima, você ficou uma galinha. Tchau, até logo. Então tem muita gente que vive nesse contexto. Ele não sai, ele tem medo de sair. Ele não consegue aflorar o potencial que ele tem. Aquilo que ele trouxe espiritualmente para realizar aqui. Para fazer a sua viagem e dizer assim, eu vou ser isso. Aí ele começa a crescer, aí vem a ti e fala assim, faz um concurso público. Vê o tio Arnaldo, sucesso, fez um concurso no banco, está aí até hoje, 45 anos. Tem a mesa dele, a cadeira dele, está tudo lá, tudo dele. Aí vêm as contaminações. Você devia ser cantora. Você parece a tia Laura, você canta tão bem no banheiro. Você, mas eu canto, mas não é porque eu canto que eu sou cantora. Então começam as contaminações, né? Então aquela força, todo mundo tem um Buda de ouro dentro do peito. Você só precisa tirar o que está atrapalhando. Não falaram isso para o Da Vinci? Como é que você consegue, Michelangelo, como é que você consegue fazer esculturas lindas dentro das pedras? Você não faço nada, a escultura já está lá dentro, eu só tiro o que está atrapalhando. A peça já está lá dentro, pronto. Tá? Bom, então, isso é para dar um adendo dentro. Então, nós temos que unir os dois conceitos de conhecimento. E dentro do programa de prática integrativa, nós vamos ver a contribuição dos florais do sistema Joel Aleixo. Tá? Ele está citado dentro do Congrepix, está no Ministério da Saúde, no manual lá, se a gente pegar o glossário de práticas integrativas, você vai lá na página 21, está lá Joel Aleixo, floral, terapia floral. Então, está consagrado realmente, né? Bom, o Joel sempre estudou, vocês sabem a história, o Joel sempre se estudou essa parte espiritual, a espiritualização, se identificou muito com plantas, com flores, estudou mais de 2, 3 mil plantas, tanto nossas aqui como de fora, se identificou muito com vibração energética da flor, identificação de aura de flor, e ele foi evoluindo durante esses 30 anos, cada vez mais aprimorando a metodologia de obtenção do floral. Depois ele viu pelos seus estudos que o plantio tem que ser em mandala. Quando você planta num vaso redondo, a planta vai melhor do que no quadrado. Então todas as mandalas dele, onde sai a matéria-prima, são mandalas arredondadas, são círculos. Depois ele foi aprimorando à medida que foi crescendo o conhecimento, sempre embasado na alquimia. E aí ele foi criando, os florais foram sendo enriquecidos. Primeiro era a gota, depois ele descobriu que a gota podia ser digerida pelo aparelho digestivo. Aí ele começou a fazer em spray, porque o spray já é absorvido totalmente na boca, né? Já começa a ter a sua ação. E enriqueceu tanto com metais, então você tem cobre, tem ouro, tem prata,
tem pedras preciosas, diamante, rubi, esmeralda, tudo isso dentro do floral, né? E ainda enriquecido com próprios geleia real e pólen. Então, os florais são muito bem feitos, uma dedicação ímpar, porque ele realmente se identifica e é um criador de um sistema muito, muito importante e de benefício grande para a população. Então, o trabalho dele é único e realmente verdadeiro. Aqui é só para mostrar, ilustrar as 99 flores que ele começou, cada flor que ele colocou aqui. Ele tem flores tanto da área médica, né, que são as plantas medicinais, depois tem plantas de jardim, flores, né, de plantas de jardim e flores que ele deu uma exaltação maior pela característica dele. Enfim, esse começa o primeiro trabalho dele, identificando as 99 flores. E ele conseguiu ver que cada flor dessa, dependendo da áurea, da cor, da vibração, da intensidade, estudando as pessoas, ele falou assim, nossa, essa pessoa aqui do jeito que fala, parece que ela está precisando de vermelho na aura, parece que essa aqui está precisando de azul. E ele começou, em cima dessa vibração, dessa cor, né, dessa cromoterapia das flores, começou a tratar e fazer os extratos e os florais. E ele foi vendo que melhorava. Então, assim, o Joel atendeu muita gente, muita. Ele tem uma vivência de atendimento muito grande, muito admirável, né? E aí ele criou mais de 300 e tantos produtos dentro do sistema dele, Joel Alejo. E uma coisa importante, onde que está a base de tudo isso, né? Que os florais, eles são compostos que têm a sua estrutura e a sua composição baseadas na essência das flores. Não é só a essência a gente pensar no cheiro. A essência está relacionada também com a identidade. Veja, as quais mantêm a pureza existencial independente do meio onde nascem e vivem. O que quer dizer a pureza existencial, a pureza espiritual? É para aquilo que o indivíduo veio. Você tem uma identidade espiritual, ela tem outra. Você tem um sonho de realização, ela tem outra. E que deve ser mantido. Então, quando você desmascara o indivíduo, quando você tira as máscaras que ele existe, o lixo todo que é colocado em cima dele, ele aflora. E aí sim ele vai ser quem ele é em qualquer lugar que ele esteja. Assim é a flor. Quem nasceu para ser margarida, ela vai ser margarida, ela vai manter a sua identidade, independente de onde ele vive. Não é contaminada, né? Olha lá, assim como os seres humanos, as plantas carregam uma alma, uma identidade pessoal, uma energia que permeia e expande por todo o corpo e o universo. Por isso que você vê pessoas que às vezes são formadas em algo e quando você vai ver, ele é muito mais expressivo, vivo, contagiante quando ele faz algo que ele gosta, algo que ele se identifica. Não é? Eu conto uma história, eu tenho um profissional, a família toda tem a mesma profissão dele, e ele falou assim, eu sou infeliz porque todo mundo queria que eu fosse um professor catedrático, e eu não consegui. Eu tenho 48 anos, eu sou infeliz na minha vida. Faço isso porque eu fui empurrado. Aí eu conversando com ele, e tratando e falando, ele falou assim, eu estou ficando doente, pesava 138 quilos, tomava 2 litros de refrigerante de madrugada, e nada fazia ele mudar essa situação. Quando eu falei para ele, escuta, por que conversando você vai fazer o que você gosta? Que você se identifica. Eu gosto de cachorro. Eu gosto de lavar cachorro. Dar banho, cuidar, pentear. Eu falei, você tem condição, porque você não vai trabalhar num pet shop? Você tem condição, você pode ficar 3, 4 dias lá. Você não precisa desses dias para sobreviver. E ele começou a ir. Eu sei que 1 ano depois, ele abriu 2 pet shops. Colocou lá o veterinário atendendo, mas quem lava cachorro e quem leva em casa e vai buscar é ele. Hoje, dos 130 quilos, ele pesa 85. 85 quilos. Aí sim, começou a seguir dieta, começou a acompanhar, começou a fazer. Ele falou assim, só pode pôr um pitbull para dar banho, ele não faz nada para mim. É a mesma coisa que um gatinho. Aonde está a energia disso? Na alma do indivíduo. Como chama essa profissão? Não sei. Eu sei que ele está feliz e saudável e está realizado.
Quantos casos e casos eu tenho? Tem uma outra profissional, ela falou assim, eu sou infeliz, eu não sei o quê, não faço. Eu falei, por que você não faz aquilo que você vem? Aí conversando você vê, aflora o talento do indivíduo. Hoje ela trabalha com decoração de festa para noiva. Aí ela fala assim, eu falei, como é que é o seu trabalho agora? Ela falou assim, eu olho o olho da noiva assim, ó. Vejo qual é a época que ela vai casar do ano, eu sei qual é a flor que combina com o olho dela, eu enfeito aquilo, e cada vez que eu enfeito um casamento, eu tenho 5 contratos para fazer o seguinte, que todo mundo adora. Eu falei, onde você aprendeu isso? Eu falei, não sei. Comprei alguns livros, por exemplo. Percebe o que é o talento espiritual do indivíduo? Encarnatório? É isso. É a alma do indivíduo, é a identidade dele. Tá? E o floral faz exatamente isso. Faz com que o indivíduo, além de outras coisas, se encontre naquilo que ele é na vida, para que ele realize o seu sonho. Você acha que o indivíduo veio aqui para sofrer? Veio para ter problema? Você acha que quando você vai fazer uma viagem, você põe lá no seu caderninho, comprar passagem, ir para marcar o hotel, você põe lá também, quebrar a roda da mala, esquecer o passaporte, você põe isso também? Não, né? Por que você acha que o indivíduo fica doente? É o desgosto do espírito. É a mágoa. Vem para fazer uma coisa e não consegue. É uma viagem. É uma viagem. Você não põe isso na sua viagem de férias, põe, que vai quebrar a mala. Então veja, como que nós enxergamos da alquimia o ser humano, né? Você tem um corpo que veio de uma matéria, de um DNA de mãe e de pai, que vive numa aura, num ambiente, mas dentro dele tem um espírito que lhe manda os comandos. Não tenha dúvida disso. Que dá os comandos ao indivíduo. Você quer ver uma coisa, uma experiência fácil do dia a dia? Pega uma pessoa que teve um choque emocional grave. A aura espiritual, né, o corpo espiritual fala com o corpo através do chakra cardíaco. Daí que ele manda as informações e os comandos. E daqui para cá se espalha para tudo. O indivíduo tem um trauma emocional grave. Foi uma ofensa, alguém brigou no trabalho, xingou, dependendo do arquétipo, isso é mais ou menos. O que acontece com ele? Ele fala assim, nossa, eu estou desorientado, não sei para onde eu vou. Isso para mim foi um choque. Veio com 2 pés no peito para mim. Ele se desorienta, porque ele quebra essa ligação. Aí depois ele vai voltando. Pode ver. Qualquer trauma emocional forte, o indivíduo se desorienta na vida. Ah, não sei o que fazer agora. Perdeu o comando. Quanta gente está desanimada porque perdeu o fogo da iniciativa, o fogo do guerreiro, o fogo do espírito para começar a fazer as coisas. Ele se desliga. A gente não é só carne e osso. Não dá mais para aceitar isso. Então, o indivíduo, à medida que ele vem aqui ter no plano físico, ter suas várias idas, retornos, ele vai evoluindo, tanto do lado material, físico aqui, onde o tempo e o espaço é importante, como níveis de evolução espiritual também. Ele vai aprendendo. Para quê? Para transcender. Ninguém vem para cá para regredir. Você já viu alguém que vai na escola para aprender menos? Alguém que lê um livro, não, quero saber menos agora. Já sei de tudo. Não. Todo mundo vem para transcender. Todo mundo está aqui para evoluir. Veja, a inteligência espiritual fez com que a própria evolução animal mostrasse isso para a gente. Olha só, a criança que não rasteja, ela não arrisca. Ó, vou te dar um projeto legal, hein, para você fazer aqui na empresa, você topa, aí você fala. Aí o que aconteceu? Você vai ver a mamãe pegou ele no colo. Não arrasta no chão, não pode arrastar. Não vem pro colo. A criança que não engatinha, ela não consegue amar, ela não mexe, ela não desenvolve o sistema emocional. Então a criança tem que se arrastar. Porque quando ela está se arrastando, ela está descobrindo o mundo, ó. Ela está arriscando. Ela está peitando. E quando ela engatinha, ela está desenvolvendo o sistema emocional dela.
Uma moça falou assim para mim, sabe, doutor, eu vim aqui porque eu não consigo falar eu te amo pro meu namorado. Sou noiva já há 5 anos, mas ele fala, por você não fala? Eu falo 20 vezes para você, te amo. Você não fala uma vez, eu falo assim, mas não sai. Mas eu gosto dele. Eu vou ficar com ele, mas eu não gosto. Eu falei, você tem mãe? Eu falei assim, tenho. Pergunta para tua mãe se você engatinhou. Que? Pergunta para ela. Aí voltou e falou assim, não, nossa, minha mãe tinha um medo de sujeira, era meio maníaca com sujeira, bicho, micróbio. Não, eu fiquei no colo o tempo todo. Eu ia pro chão, ela tirava. Tá aí. Né? Então veja, o espírito ele vai aprendendo à medida, desde que começou a vida na Terra. Aquilo foi encarnações com evoluções. Né? Primeiro os 4 elementos, depois os minerais, depois o campo verde, o reino vegetal e assim foi. E olha aqui, ó, o cérebro cognitivo começa a aparecer. Isso não veio do nada. Isso foi uma evolução extremamente inteligente. O mesmo processo que tem uma bactéria para digerir uma molécula de glicose é o nosso. É igual. É igual. Nós temos essa evolução dentro da gente. Você pega uma ameba, um unicelular, e você cutuca ela com agulha. Chega na membrana dela e cutuca. O que ela faz? Frente a essa espetada. Ela faz assim, ó. Ela se encolhe aqui, né, para não furar, e manda um pseudópito para trás. Isso existe até hoje no ser humano. Se eu gritar com você, te ofender, você vai fazer o quê? E vai recuar. Não quero ir mais lá. Grita demais comigo. É o mesmo reflexo. Só que a ameba, você precisa espetar fisicamente. O ser humano, que é o mais evoluído, basta eu gritar ou te der uma ofensa, te ofender. Para você, por exemplo, especificadamente, a ofensa dói muito mais, não é? Se alguém chegar para você e te falar alguma coisa, você, pô, como é que ele fez comigo? Para ela já mete a cara e diz assim, ó, não é assim o negócio, não é assim? Ela é a mesma coisa. Esse também é briguento, né? Escreveu, não leu, o pau comeu, não é assim? Não é verdade? Eu estou falando mentira. Marcou 6 horas, tem que ser 6 horas, não é? Não é assim que você é? Não é verdade? E assim a gente vai sabendo e lendo como são as coisas. Quem que fala isso? É o espírito da pessoa. Isso chama-se rapport espiritual. Ela é a mesma coisa. Ela pensa demais e gosta de ajudar os outros, não é verdade? Não é isso que você é? Eu não te conheço, estou te vendo aqui agora. E aí fala assim, ó, eu ajudo os outros, só me ferro. Não é? Porque você deixa as tuas coisas para depois. Nem penso. Deixa para lá, que se a pessoa pedir desculpa, eu vou lá, abraço e beijo. Não é verdade? Eu não sou de guardar assim. Isso, é lógico. É salina. Né? Abraça, né? Nós vamos ver isso mais para frente. E eu não conheço nem você, não te vi agora, assim. Mas a alquimia, a experiência faz com que a gente tenha essa leitura. Isso é rapport espiritual. Bom, vamos em frente. Como que a gente entende o processo encarnatório, né? O espírito ele é uma energia pura, com todos os seus conhecimentos aprendidos e guardados lá sobre a forma energética. Depois ele fala assim, vou encarnar. E aí ele vai de lá de cima procurar uma mãe. Diz assim, é essa aqui que eu quero. E aí o que acontece? Ele passa por um cinturão zodiacal, onde é organizado todas as experiências dele, o que ele foi de guerreiro, o que ele teve de bens materiais, o que ele tem de comunicação, de família, de poder pessoal, de identidade, né, de brilho, tudo que ele tem de trabalho, organização, de amizade, de transformação, de mudança, ideais, responsabilidade, tudo isso nessa massa aqui que estava tudo misturado, ele vai se organizando, à medida que ele passa também pelo sistema solar, ele vai montando as auras, onde ele vai guardar as suas experiências do seu dia a dia, não é mais daqui do que ele já está trazendo, é do seu dia a dia dessa vida. Aí ele entra na matriz, na mãe, e pronto. A mãe engravida espiritualmente 3 meses antes da gravidez física, da concepção física. Ela já sabe que ela está grávida. Ela já sabe que ela vai ter. E nesses 3 meses, os dois ficam te conversando ali, ó,
Por isso que a mãe tem 5 filhos, ela sabe exatamente cada um é. O pai convive junto 24 horas e não entende um. Ela fala, não grita com esse, porque esse não pode, esse aqui pode. Eu atendi uma senhora, 85 anos, 12 filhos. Vieram 8 na consulta. Olha, só tem que dar receita, só fiz exame, ela fez isso aqui, o senhor não vai orar, tudo palpitando. Aí eu cheguei baixinho para ela e falei assim, mas a senhora está com cara preocupada. Quem que está preocupando? Eu falei assim, o meu filho do Paraná, coitado. Esse sempre precisou de mim. Quantos aninhos ele tem? 52. Então não adianta, a mãe sabe mais, já conversou, e o pai fica assim, né? Não entende. Porque ela aqui são os 3 meses de encarnação espiritual. Aqui começa, então, a gestação física. Aqui é o arquétipo do filho, e aqui combinando com o arquétipo da mãe. Esse aqui é a serpente da matriz, que a gente chama, como que o processo encarnatório acontece, né? Olha aqui, ó, o espírito já manda o comando para a mãe, quem ele quer ser, como vai ser, se ele quer ser gordo, magro, forte, enfim, toda a estrutura dele já vai lá para o comando ovariano, etc. Né? Então veja, como que a gente enxerga a criatura humana? Formado por as 3 substâncias, isso aqui é chamado de árvore da vida, né? Formado pelas 3 substâncias. Quais são? Mercúrios, que é a copa da árvore, o sal, que é o tronco que liga a copa com as raízes, e o sulfuro, que são as raízes da árvore. Nós somos formados assim. Do ponto de vista alquímico, a gente enxerga o ser humano assim. Ainda mais, nós somos coordenados, estimulados, né, dando movimento a essa árvore da vida pelos 4 elementos: fogo, terra, água e ar. Né? Ainda tem o elemento sol, que é característico solar do sulfuro, do homem, e a lua, que é característico da mulher. Tudo isso integrando mais 2 conceitos importantes, que é o solve e coagula. Quem de vocês escolhia feijão aqui no passado? Não era assim? Ó, você jogava o feijão na mesa, solve. Aí você vai tirando, aí você junta de novo, coagula. Depois você joga. Os mais novos já compram pré-cozido. Não sabe nem que tem escolha. Não é verdade? Vai assim direto. Então o solve e coagula está sempre presente. Inspira, expira, alto, baixo, claro, escuro, né? Midríase, miose. Está sempre presente o solve e coagula, que é um grande princípio da alquimia também. Olha, tudo isso tem que estar integrado. Nós temos também os chakras, que são como que condutores, né? Que levam da aura aonde fica a experiência do indivíduo, né? Quando teve, para dentro do organismo. Então nós temos os básicos, chakra básico, esplênico, umbilical, cardíaco, cada um referente a uma cor, a uma experiência que você tem na vida, fica guardado. Por exemplo, se você tem 5 anos de idade, você está lá comendo seu lanche na escola, alguém passa e derruba, por exemplo, você pode guardar essa experiência no básico, com raiva, com ódio, porque ele derrubou o teu lanche. Você esperou 2 horas para comer o lanche e ele derrubou no chão. Como ele também pode guardar mais essa experiência num chakra cardíaco. Coitado, meu amiguinho tão bonzinho, perdoar ele. Como você pode também guardar essa experiência mais num chakra alto, como o chakra coronário. Diz assim, não, isso aí foi uma visão que ele me deu. Eu não tinha que comer aquele lanche. Podia ter alguma coisa eu ia engasgar. Né? Você é cardíaco. Elsa, guardou no cardíaco. Porque no cardíaco... Isso. Percebeu como o espírito vem pronto? Como o indivíduo vem pronto? Ele aqui, se fosse guardar, ia guardar lá embaixo. Ó, sapato vermelho, já ia dar... Ô, meu, você derrubou meu lanche, você me dá o seu, porque isso aí está errado. Não é? Ele não tem esse negócio de coração, que isso é guardar no coração, pô, o cara derrubou meu lanche. Né? Essa aqui já ia de frente. Ó, pensa não. É meu, tá? Não tira não. Aí é o touro falando. Isso é meu lanche, você derrubou. Então assim as coisas vão se integrando, né? Então você tem aqui a parte física do indivíduo, a parte áurica, que são as experiências que ele tem no dia a dia, e a parte humeral, que é o corpo espiritual, onde ele guarda todas as experiências dele aqui. Tá? Regido pelos signos. Tudo que ele foi de guerreiro, tudo que você tem de touro,
Você pega o indivíduo de touro, ele vai dizer assim, é minha cadeira, minha carteira, meu sapato, não mexe, fui eu que ganhei. O vinho ele não toma em copo de plástico, tem que ser copo de cristal, onde ele tem o requinte, né, dele. Se você pegar o indivíduo de câncer, ele vai dizer, não, vem aqui, eu faço um bolo para você, não trabalha não, isso aqui eu faço. Importante é aqui que eu faço para você, eu cuido de todo mundo, por isso que são os dois bracinhos. E assim são as características. Você pegar, por exemplo, o leão já tem aquela característica mais, né, cheguei. Né? O brilho é com ele, é o sol, né? Porque o sol ele vai, se tiver nuvem na frente, que se dane você que está embaixo, porque eu continuo brilhando. Dá licença, estou passando, cheguei. Não é assim? Né? Cada um traz uma característica. Tudo isso está integrado. Tudo isso está integrado. Do mesmo jeito que ela é salina, que fica magoada com as ofensas, ou que tem alegria, o amor para dar, o toque, o abraço, ela também vai guardar as experiências dela, aonde? Nessa região, que é onde o espírito se identifica. E assim são as doenças. Elas vão cair dentro do arquétipo aonde mais ele conhece. Se ele é mais sulfúrico, as doenças vão ser mais sulfúricas, mais baixas. Se ele for mercurial, as doenças vão ser mais mercuriais. Porque é isso que ele conhece nessa vida, nessa matéria. Então, pela característica, você dá para fazer uma previsão até da onde vai ser a válvula de escape, a descarga da doença onde vai aparecer. Olha só, cuidado que isso aí vai dar hemorroida. Como é que o senhor sabe? Escreve para ver. Depois ligar e evacuei sangue. Vai. Né? O que aconteceu? Eu briguei com a minha cunhada. Né? Então veja, a nossa árvore da vida, olha aqui, ó, ela está composta pelas 3 substâncias, mercúrio, sal e sulfur, e os 4 elementos. Como que os 4 elementos atuam dentro da árvore da vida, dando a bioquímica, né, que a gente chama do movimento, né, funcional e estrutural da árvore da vida. Então, se nós pegarmos aqui, por exemplo, as mulheres se identificam muito mais com o elemento água e ar, não é isso? Ar significa falar, comunicar. Mulher fala 24 mil palavras por dia, homem só fala 12 mil. Ele chegou em casa, ele já falou tudo que tinha que falar, mas ela ainda tem 12 mil para falar, porque ela não gastou tudo. Né? E há o poder de adaptação. A mulher se adapta com mais facilidade. É o elemento água. Se você pegar e jogar água aqui, o que acontece com a água? Ela vai fazer assim, ó. Aonde ela estiver vai ser tudo no mesmo nível, tudo igualzinho. Agora joga um balde de terra, o que acontece? Fica, né? Assim é o homem. Então a mulher tem uma identificação muito grande com os elementos água e ar, e o homem com fogo e terra. Ele é rígido, duro, difícil para dançar, difícil para se adaptar. E é rude, grosso, briguento, quente. Né? Porque ele lida mais com os elementos fogo e terra. Ela fala, vamos sair hoje, amor, vamos. Aí ele em 15 minutos ficou pronto. Ela demorou 1h30. Porque ela está lidando com o mercúrio, ela está se criando. Aí chega no restaurante, ela entra sorridente. Como se todo mundo a conhecesse e estivesse esperando. Ele já entra com a cara feia. Nós estamos 40 minutos atrasados. E ó, pegaram o nosso lugar já. Eu falei, não tem nada, amor. Que isso? Tem a outra mesa lá, também gostosa, bacana. Eu falei, mas lá a janela fica aberta. Eu não gosto de vento nas costas enquanto eu como. O homem é extremamente irracional, rígido. A mulher não, ela fala pelas entrelinhas, pelo subjetivismo. Ele vai entender o que eu estou falando. É aquele ar misturado com água dissolvido. O homem não, já é pá, resolveu. Aí ela liga para ele e fala assim, amor, hoje você vem mais cedo para casa, que eu tenho um monte de coisa para falar para você, não sei nem por onde começar. Estragou o resto do dia dele. Primeiro que ele ia sair mais tarde, que ele tinha programado para terminar o trabalho. Segundo, um monte de coisa, ele não consegue entender um monte de coisa. Que o elemento terra é 1, 2, 1, 2, 1, 2. Não sei nem por onde começar, ele se sente perdido. Ela tem que falar uma coisa por vez. Né? E assim também os 4 elementos, eles atuam em outras áreas. Então você veja que a adaptação, fluidez, o nosso metabolismo é regido pelo elemento água. O pensamento, discernimento, sistema nervoso. Esse cara é muito aéreo. Nossa, tô com a cabeça vazia, minha cabeça cheia de ar, não é isso que a gente fala?
que houve, né? Olha aqui, ó, elemento terra é a concretude, realização, nossos músculos. Início, vontade é o fogo, ó, impulso. Nossa, não tem fogo, ele não tem fogo, doutor, tem que fazer alguma coisa. Ó, falta de iniciativa, impulso. Sistema ósseo, sistema de célula-tronco, estão lá também relacionado com o elemento fogo. Nós temos também dentro dessa estrutura os biorritmos, né? Ó, cada hora tem chakra básico, depois tem o esplênico, depois o umbilical, cada hora do dia e também da noite. À medida que você dorme à meia-noite, começa a limpeza do chakra, do coronário até o básico. Quer ver como isso é verdade? Quando você deita à noite na cama, você tem vontade de fazer xixi? Não, a cabeça fica assim, ó. Problema, né? Só aqui. Aí, à medida que o tempo vai passando, aí começa a descer o quê? Para o chakra frontal. Aí você começa. Então, ó, olha aqui, ó. Aqui começam o quê? As rinites, a tosse alérgica. Depois você vai descendo um pouco mais, ó, vem para chakra cardíaco. Aí começa a palpitação, hipertensão de madrugada, angina, dor no peito, não é? O paciente fala assim, nossa, essa noite acordei, o coração estava disparado, ai, não conseguia respirar, não sei, faltou o ar e a minha pressão, fui ver, estava 18/12. Falei, que hora que foi? Umas 3 horas da manhã? Só acertou, é mais ou menos isso aí, 2h30, 3 horas, 3 e pouco. Aqui, ó. Depois você vai o quê? Para o umbilical, aí você, nesse horário, você já começa a acordar, às vezes, com dor de estômago, eructação. Mais para baixo, às 5 horas, começa a vir o quê? Cólica intestinal. Começa a vir essas coisas. E depois o chakra básico, que é o quê? Urinar, evacuar, essas coisas. E aqui tem um grande problema de casal. Que é um problema sério de relacionamento. Porque aqui o chakra basal está relacionado com o quê? Com a sexualidade, criação, né? E aqui em cima, devagar no pensamento. Então a mulher se arruma toda, se embeleza toda a noite. Quando ele chega, quer jantar, ela quer discutir a relação, discutir os filhos, e o cara quer dormir. Nem olhou para ela, ela deita brava, desarrumada, manchou a pintura, descabelou tudo. Quando acorda de manhã, ele falou, e aí? Falou assim, agora você vai catar coquinho, porque você não me deu atenção lá no chakra coronário. Eu sei que se dane com o teu chakra basal agora. Aí eu falo para elas, não é assim. Aí eu falo para eles, não é assim. Se dedique mais no chakra coronário para você ter sucesso no basal. E a senhora tem que entender que às vezes ele não entende aquilo lá em cima, que o homem é assim, ó. Por que o homem é focal? Porque quando ele pula no túnel encarnatório, ele pula de cabeça. É a mesma coisa se você estiver pulando dentro de um poço. Quando você pula assim no poço, o que você vê? Só lá, né? A mulher pula em pé. E vem assim, ó. Por isso que a mulher tem uma visão 360 graus. O homem tem uma visão focal. Não é assim? Por causa disso. Ela consegue ver, né, muito mais do que o homem que é focal. Por isso que eles discutem um assunto por vez. Um assunto por vez. Agora ela não, quer reunir tudo junto. Você vê que 2 mulheres conversando, 3, 4, 5, são 6 conversas diferentes, 12, elas continuam conversando, né, igual. E você fala, nossa, vai dar briga, dá nada. E homens, entenda uma coisa, quando a sua companheira discutir um problema, não dê a solução, porque você é elemento terra. Você quer a solução de imediato e olha, a solução você faz isso. Ela vai dizer, não, não é. Não, você fala, liga para o teu chefe e fala para ele que você não quer fazer, mas não, não é assim. Você pensa que é assim que eu ligo? Então, assim, mulher quando discute, ela não quer a sua opinião da resolução, porque ela já tem. Ela quer que você compartilhe. Você fala, nossa, é mesmo, melhor não ligar. Aí no dia seguinte você fala, você ligou? Não, não liguei, fez bem. Não ligue mesmo. Aí amanhã ela fala assim, sabe o que eu resolvi? Vou ligar. Tem que ligar, amor. Claro, liga. Porque é importante você ligar. Eu compreendo a sua situação. Não adianta você dar a resolução. Ela não quer, ela já sabe o que ela vai fazer. Porque mesmo que ela faça o que você quer, depois ela vai mudar. Porque aqui fica assim, ó. Você falou que não ia ligar nunca, mas não é assim. Pensei bem no caso e vi que, pô, afinal de contas, eu tenho que levar em consideração isso. Pô, então eu falei para você há 2 meses atrás que era isso que eu tinha que fazer. Não, você falou, mas não foi desse jeito.
Não, você falou de outro jeito. Aliás, você nem estava prestando atenção quando eu falei. Né? Então, vejam, são exemplos do nosso cotidiano, do dia a dia. A mesma coisa, os biorritmos dos 4 elementos também estão presentes no nosso biorritmo. Então, veja, a gente acorda... Opa, para frente, para cá. A gente, quando acorda, olha aqui, ó, acorda com fogo. 6 horas. Depois, meio-dia, você almoça. À tarde, elemento água. E à noite, elemento ar. Veja, a perna incha quando? É de tarde, não é? Não é de manhã que você acorda. Agora, de manhã você acorda nervoso, bravo. O maior número de acidentes, de infarto, de crise hipertensiva, de morte súbita é no período da manhã. Mais do que no período da noite. Quando você come, o teu empachamento não é de manhã quando você acorda. O teu empachamento é à tarde. Nossa, comi muito, estou com a barriga cheia. E veja, a falta de ar não dá aqui. Ó. A falta de ar ela dá de noite, porque é onde rege o elemento ar. Tá? Então, nós somos regidos pela bioquímica dos 4 elementos. E assim também, nós temos o ciclo da Lua, né, da Lua cheia, enfim, o ciclo, tudo é um ciclo de 4 elementos. Tá? Bom, baseado em todos esses conceitos, Joel criou uma série de florais, né, para ajudar a criatura humana em todos os aspectos, físico, álmico e espiritual. Né? E aqui é uma planilha de todos os florais que ele tem, que é o que a gente usa, né? Que é o nosso raciocínio básico. Né? E assim, uma série de florais ele foi criando para cada situação, florais relacionados com os elementos, fogo, terra, ar, com as substâncias, né? Florais de limpeza, enfim. É muito rico. Tudo isso a escola ensina os alunos a usar e a fazer. Então nós vamos ver agora, eu vou dar uma passada rápida nas doenças, né, porque nós estamos na Semana da Saúde, e vendo qual é a contribuição do floral dele dentro das placas integrativas. Eu escolhi falar de longevidade, porque nós estamos aí todo mundo falando de longevidade, é um monte de encontros de longevidade, então eu peguei as patologias mais relacionadas com a longevidade. Dentro do campo físico, a gente tem hipertensão arterial, né? Espera um pouquinho. Hipertensão arterial, diabetes, sarcopenia, que é a perda da força muscular e perda da massa muscular, e a perda da massa óssea, que é a osteoporose. Então, como é que a gente lida nesse aspecto aqui de mão dada com prática integrativa e com a medicina alopática? Qual é a contribuição dos florais? Então, veja que a hipertensão arterial ela pode ser manifestada pelo elemento fogo, terra, ar e água. Né? Então, o elemento fogo é aquele indivíduo que é hipertenso e vem brabo, nervoso, grita porque está atrasado na consulta, briga para estacionar o carro, você conversa com ele, fica com a cara vermelha, estufado. Né? Agora, o elemento terra, não. O elemento terra, como ele opera pela concretude, você fala assim, olha, sua pressão está 24/15. Ele fala, é isso mesmo. Sempre foi assim. E o remédio não funcionou, viu? Eu falei, não funciona mesmo. Ela é alta e acabou. Porque ele tem a concretude, é aquilo, acabou. Agora, você pega uma hipertensão ar, que normalmente essas hipertensões são mais sulfúricas, são mais do homem, essas são mais mercuriais da mulher. Aqui você tem o elemento ar, né? Que é a difusão. Ela fala assim, olha, eu cheguei ontem no trabalho, estava 14,2 por 9,3. Aí eu não fiquei contente, desci lá embaixo do terceiro andar, que tem minha amiga, ela também tem pressão alta, que a mãe dela começou a ter pressão alta, comprou um aparelho. Aí eu fui medir lá, estava 13,5 por 8,5. Eu não fiquei contente, subi a escada, quando eu cheguei lá em cima já estava 14 por 10. Eu achei que foi por conta da escada. Mas aí depois eu esperei 2 horas sentada, e aí fui medir de novo, deu 12 por 8. Aí não me conformei, porque afinal de contas eu não estou tomando remédio. Só acho que eu tenho que tomar remédio, porque minha amiga tomou, mas não era esse cara, quer dizer, é uma hipertensão ar. É cheia de ar essa mulher, tem que tirar. Entendeu? E a hipertensão água, ela tem um elemento água, né, regido para ela. Você fala assim, olha, você está gordinha. Ela diz, não, estou inchada. Não sou gorda. Entendeu? E aí, olha, eu sofri, porque eu encontrei a mulher ontem na fila do ônibus, ela me contou a vida dela, eu fiquei tão emocionada que aquilo, minha pressão, sabe, subiu, mas eu fiquei com uma pena dela, que se eu pudesse eu levava ela para casa. Olha aqui, o elemento água, extremamente adaptativo, passou mal no serviço, xingaram, brigaram, falaram assim, não, mas eu tenho que mudar, eu tenho que me adaptar a essa situação, por enquanto vai ser assim. Né? A hipertensão arterial também regida por isso, pelos 4 elementos. E nós podemos usar, então, todo esse arsenal terapêutico, né, que a gente pode ver. Então, se nós pegarmos as flores,
as flores que são classificadas em flores de fogo, flores de terra, de água. E a gente pode tratar a hipertensão e auxiliar no tratamento da hipertensão com os florais. Então, por exemplo, o indivíduo que tem uma hipertensão fogo, eu posso tratar pelo eixo da semelhança. Eu dou um floral rico em fogo, né? Porque nós sempre temos um conceito que você ou trata pela semelhança, ou você trata pelo oposto, ou você trata pelo complementar. Então, por exemplo, se você tem um excesso de fogo, ou você apaga dando florais com fogo, ou você dá o quê? Como é que você apaga fogo? Com água, né? Ou então, você pode, que é o eixo oposto, ou você pode dar um eixo complementar, que, por exemplo, você dá terra. É a maneira como você apaga fogo. Ou você joga água, ou você joga terra. Tá? Então, uma hipertensão que se manifesta do elemento fogo, você auxilia o tratamento e dá florais dirigidos pelos nossos caminhos de cura. Né? Ou você pode também soprar. Você também apaga fogo assoprando ar em cima dele. Tá? Se você tiver, por exemplo, uma hipertensão água, você trata com água, com florais ricos em água. Você vai estar tratando pelo semelhante, excesso do excesso. Ou você vai trabalhar com fogo. Como é que você seca a água? Não é esquentando? Não é passando ferro quente? É pondo fogo. Tá? Ou você pode também dar florais ricos em água. Porque quando você coloca o lençol no varal e não tem sol, o vento não vai secar? Né? O princípio é o mesmo, gente. Eu tinha um paciente com hipertensão terra severa, seco, rígido, imóvel. Você fala, fica o braço, ele fica. Está 22/12. Ele falou, pode recolher. Né? Eu falei para ele, o senhor tem que tomar pelo menos 2,5 litros de água todo dia. 2,5 litros, 3 litros de água todo dia. Aí você vê que a pressão dele depois faz assim, cai. Que maravilha, eu não sabia que eu tinha que tomar água. E agora estou achando interessante esse negócio de tomar água, porque eu não tomava não. Isso era meio seco. Eu falei, isso é seco, é elemento terra, pô, isso é seco. Né? Aí depois a pressão dele começa a subir. Aí você fala, se eu só parei de tomar água, parei. Nossa, agora estou fazendo serviço fora da empresa, lá não consigo tomar água. Veja. Né? Então, quando você trata pensando nos elementos, também dá isso. E a água você seca jogando terra também em cima. Então você pode combater também uma hipertensão arterial com o elemento terra. Em relação à doença diabética, né? O diabético, hoje, nós usamos muito a classificação da hemoglobina glicada para classificar o indivíduo diabético. Então, a hemoglobina glicada é uma substância que a gente mede no sangue. Quando ela está abaixo de 5,7, a gente considera o indivíduo não diabético. Entre 5,7 e 6,4 é um pré-diabético, ele vai se tornar diabético. E acima de 6,5, igual ou acima de 6,5, ele é diabético. Então, conversando com o Joel durante muito tempo, e a gente estudando o arquétipo da doença, todo o genoma alquímico da doença, que é uma coisa que a gente já vem desenvolvendo há uns 5, 6 anos, e acabou criando, né, o Joel acabou criando um floral que é o equilíbrio metabólico. Então, nós fizemos um estudo, eu fiz um estudo usando o equilíbrio metabólico. Foi em 2016 que a gente começou. E aqui são as medidas de um paciente que era pré-diabético, antes do uso do equilíbrio metabólico e depois do equilíbrio. Veja que a hemoglobina glicada cai, tanto no pré-diabético como no diabético compensado. Olha lá, com hemoglobina glicada entre 6 e 7, caiu também. E o diabético descompensado, com hemoglobina glicada acima de 7, também caiu. Depois a gente atualizou, tal, a gente tem muito mais paciente tomando, esse slide precisa ser atualizado, mas o padrão mantém. Pré-diabético começa com 6, vai para 5,8, o diabético compensado com 6,7 cai para 6,2 e o descompensado cai para 8,6. E quando o paciente para de tomar o floral, sobe novamente. Eu tenho vários casos desses no consultório, em que você dá, ele melhora, para, sobe, melhora, quando você dá, entendeu? Então, essa curva realmente ela é verdadeira e oscilante. E, paralelamente, a gente vê diminuição de colesterol, triglicérides, peso corpóreo e uma iniciativa mais para dieta e atividade física. Por quê? Porque a estrutura
do floral, né, o arquétipo com que ele foi feito, ele trabalha com o elemento terra. Então o elemento terra, ele traz dentro do arquétipo espiritual a casa 2, a casa 6 e a casa 10. Casa 2 é uma casa onde está o seu apetite, e a casa 6 é onde está o seu hábito alimentar. E o que tem na casa 10? Na casa 10 tem a responsabilidade com o processo encarnatório. Você tem que ser responsável da sua vida e responsável com aqueles que você toma conta, responsável com o seu trabalho, responsável é a casa 10. E muito na doença, quando você faz o genoma alquímico que nós estudamos, a casa 10 ela não fecha na doença. Quer ver uma coisa? Todo mundo gosta de falar, quando tem a doença, que é hipertenso. Não, mas a pressão subiu. Não, a sua pressão está normal. Você diz, não, mas ela subiu. Agora, para o diabético, você fala, o senhor está diabético. Não, não estou. O que acontece é que eu comi mais esse doce. Eu não sou diabético, eu tenho um pouco mais de açúcar. Ele nega a doença. Por quê? Porque não tem a casa 10 fechada da responsabilidade. E o floral faz justamente isso. Ele vai lá, fecha e estimula que o indivíduo passe a ter responsabilidade. Eu tenho um dos pacientes aqui que é marido de uma colega nossa. Ele começou a tomar já desde 2016, quando foi feito lá. Ele é oriental, não fazia dieta. Ele tinha esse da hemoglobina mais alta, que é a hemoglobina de 14. Não fazia dieta, não tomava remédio, não seguia conselho, não fazia exercício, nada. Ele começou a tomar, ele começou a cair a hemoglobina glicada, ele começou a melhorar, começou a fazer exercício e dieta. E ainda fala para as pessoas, você faz exercício? Tem que fazer, senão vai ficar diabético. Isso tem que fazer. Veja o grau de responsabilidade encarnatória que o floral fez. Dá para o indivíduo. Por isso que ele funciona. Então, quando você dá um equilíbrio metabólico para o indivíduo, se você forçar para ele, olha, siga a dieta que foi te dada, siga o remédio que o senhor está tomando, siga os exercícios que foi orientado, ele faz com mais vigor. Ele se adequa mais. Ele capta mais aquilo para ele. Tá? Introspecta mais na estrutura psicológica dele. E quando a gente estuda do ponto alopático todos os remédios antidiabéticos, a potência que eles têm para baixar a hemoglobina glicada, aqui de 1 a 2, e a gente compara, e eu comparei a capacidade do equilíbrio metabólico em baixar a hemoglobina glicada, ele cai aqui nesse ranking de antidiabéticos. Então é um floral, tem uma composição floral, tem a sua estrutura espiritual do floral feito e que entra num ranking de remédios alopáticos. Porque ele consegue fazer isso. Tá? E além disso, mostrou que todo mundo que toma tem que falar assim, tenho mais paz, me sinto bem, estou bem comigo mesmo, né? Aí começa a dormir melhor. Tem uma série de declarações que todos aqueles que entraram no estudo falaram, ninguém combinou com o outro, eu também não perguntei, não. O senhor está mais em paz na vida? Não. É declaração própria das pessoas, tá? Que falam dela de início, de livre e espontânea vontade. Né? Mas aqui o que mais destacou foi maior interesse no seu tratamento e maior responsabilidade com a sua vida. Então, se tem alguém que está irresponsável, que não está seguindo bem o que tem que fazer, dá aquele metabólico para ele. Aí ele começa a dizer, pô, é mesmo, estou no caminho errado. Eu estive pensando, eu acho que eu vou mudar. Eu acho que eu tenho que ser assim. Tenho que ser mais responsável comigo. Faz a experiência, pode dar que você vai ver. Sarcopenia é uma outra doença onde o indivíduo, à medida que ele envelhece, ele vai perdendo a massa muscular. Aí ele perde a força, tudo isso imposto pela idade. Né? A mulher, ela perde a massa. As fibras musculares têm várias classificações e quantidades, etc. Mas, de uma maneira geral, a mulher perde muito menos a fibra de força. Ela tem muito mais trabalho, né? Usa muito mais a postura, o tônus muscular, as fibras que estão relacionadas com o tônus muscular, do que as fibras de força. O homem inverso, ele está pouco ligando se ele está assim, se ele está assado. O negócio dele é carregar peso. Mas a massa, a fibra da força é a que mais se perde com o evoluir da idade. Por isso que você vê muito mais velhinha levando velhinho na rua do que velhinho levando velhinha. Não é verdade? Pode reparar. Né? Porque o homem ele fez muito mais força, mas ele vai perder muito mais rápido. A mulher também perde, mas ela não usava. Né? Mulher pensa, homem faz força. Não é assim o negócio? Então,
E a sarcopenia lá, dá alterações justamente na marcha, no desequilíbrio, né? E junto com isso, o osso, quando não tem essa solicitação da força muscular, né? Ele também entra num processo de desgaste que é chamado osteoporose, né? Então você vê aqui na longevidade, a gente perde audição, visão, estrutura, massa óssea e ganha o quê? Ruga, cabelo branco, peso. Aí. Eu tive uma paciente que ela passa comigo há uns 30 e tantos anos, quase 40 anos. Desde que eu estava fazendo a minha formação, essa mulher vem atrás de mim. Aí um dia ela falou assim, não tem muito tempo não, uns 2 anos, ela falou assim para mim, o senhor lembra, né? Eu era tão bonita, né? O senhor era mocinho, cuidava de mim, eu tinha uns cabelos assim. Eu falei, não, a senhora continua bonita, isso aí é só maneira de olhar. Eu falei assim, o senhor também, o senhor tinha uma cabeleira tremenda, né? Eu falei, eu tinha um orgulho do cabelo. Assim. E interessante assim que o senhor não ficou com o cabelo branco, né? Aí eu já dei aquela esquentada, né? Falei, já ia explicar. Ela falou assim, também caiu tudo antes de ficar branco, né? Falei, tá bom. Falei, dá os exames aí, vamos em frente, vai.